Os aparelhos nos dentes são uma espécie de marca registrada da adolescência, mas isso está mudando. Mais da metade dos pacientes das clínicas especializadas são adultos. Os dentes desalinhados sempre incomodaram Juliana, mas a decisão só veio aos 32 anos. Preocupada com a estética, escolheu um aparelho discreto, feito em cerâmica. O tratamento deve durar 3 anos. Um sorriso perfeito, sem dúvida. Com o aparelho melhorou muito e eu espero um excelente resultado. A busca por um sorriso perfeito tem levado cada vez mais adultos às clínicas de ortodontia. Os aparelhos deixaram de ser coisa de adolescente. Nos últimos anos, o número de adultos à procura de um aparelho dentário dobrou. Hoje, eles já representam mais da metade dos pacientes das clínicas ortodônticas. Mas os especialistas alertam: muito cuidado na hora de escolher o tratamento. Para Rosane, foram 2 anos de terror. Ela colocou o aparelho para corrigir 2 dentes tortos, mas quase estragou todo o sorriso. As fotos mostram o problema. O tratamento separou os dentes e deixou a mordida aberta. Ela não conseguia nem mastigar os alimentos. Rosane processou a clínica que fez o tratamento. Agora está tentando consertar os dentes com outro profissional. Eu tive muita dor de cabeça, dor no meu ouvido, eu não podia, a mastigação normal, infelizmente não tinha como, porque a mordida aberta já diz, está aberta, não tem contato um dente com o outro, né? Para o presidente da Associação Paranaense de Ortodontia, os cuidados ao colocar o aparelho devem começar na infância. O ideal é que aos 6 anos a criança já passe por uma avaliação para corrigir os dentes. Nem todos os problemas de dentes mal posicionados, de dentes tortos, devem ser tratados imediatamente. Alguns problemas podem ser, tem épocas específicas, momentos específicos para serem mais bem tratados. Cibele deve passar os próximos 2 anos de aparelho. Quer entrar na adolescência com os dentes bem alinhados. Eu fico ansiosa para ver como é que vai ficar o resultado final. O que você espera? Eu espero que vai ficar um sorriso bonito. Para falar um pouco mais sobre o uso correto dos aparelhos, começa o dia com a gente o diretor da Associação Paranaense de Ortodontia, Maurício Acórsio. Muito bom dia, Maurício. Bom dia, Alessandra. O que indica para os pais que os filhos vão precisar usar aparelho, já que o cuidado deve começar desde cedo? Veja, existem algumas situações que os próprios pais podem diagnosticar que são muito gritantes, né? Nós vimos aí na entrevista a moça comentando sobre mordida aberta. E isso na infância é uma maloclusão que chama bastante atenção. O que seria essa mordida aberta? Só explica. É quando você tem alguns contatos, normalmente em dentes posteriores, e na região anterior você não tem contato. Então você não mastiga direito. Não consegue mastigar, exatamente. E, então, esse tipo de problema pode estar associado com hábitos, né, interposição de língua, uma respiração bucal, né, que são coisas relativamente fáceis de você corrigir, justamente numa fase em que a criança está crescendo, está se desenvolvendo. Então, o ortodontista tem um papel importantíssimo de interceptar esse problema com medidas simples e impedir que esse problema se intensifique e se instale de uma maneira irreversível quando o paciente se torna adulto. E hoje muita gente usa aparelho sem necessidade? Usa sem necessidade e, infelizmente, muitos dos tratamentos estão sendo mal conduzidos. Esse é um problema que tem preocupado muito a especialidade. Inclusive, nós estamos reunidos aqui em Curitiba no encontro do Grupo Brasileiro de Professores de Ortodontia e Odontopediatria e temos repensado muito a especialidade em função do caminho que a população tem visto, a imagem da profissão, né? Realmente a ortodontia é um serviço altamente especializado da área de saúde e não pode ser considerado um procedimento meramente estético, cosmético. Então essa banalização dos tratamentos está nos preocupando bastante, né? E porque isso pode ter consequências irreversíveis para os pacientes. Que consequências, por exemplo, doutor, o uso indevido de um aparelho? Vamos entender como é que funciona o processo, né? O paciente, quando nos procura, ele passa por toda uma avaliação clínica, depois ele passa por alguns exames complementares, radiografias, fotografias, modelos de gesso e agora até com uma nova modalidade de exame que é a tomografia computadorizada. Então a gente consegue entender o que está acontecendo de errado com esse indivíduo e fazer um planejamento e executar o tratamento.
Isso tudo requer uma formação extensa, requer anos de aprendizado, de estudo, de aprimoramento constante, porque, na verdade, a gente acaba mexendo com todo esse terço inferior da face, né, que seria o sistema mastigatório. Então, a ortodontia tem repercussões no encaixe dos dentes, mas ela também tem repercussão na face, nas articulações temporomandibulares, nas vias aéreas. Né? Então, muitas vezes o que acontece é que esses aparelhos são montados de forma aleatória e, infelizmente, clínicas que oferecem os, entre aspas, aparelhos gratuitos, utilizam materiais de segunda linha, muitas vezes não são os ortodontistas, não são os profissionais que atendem efetivamente o paciente na cadeira, são auxiliares. Deixa eu te dar um exemplo. Colar pecinha. Eu posso te ensinar, você vai no meu consultório e você aprende a colar. Né? Agora, não é a mesma coisa, eu te dou um bisturi e você vai fazer uma cirurgia, né? Então, o que fazer com o aparelho tem relação com todo esse processo de diagnóstico, de avaliação, e toda a condução clínica é essencial para que a gente chegue no final do tratamento com esses critérios de uma oclusão, de um encaixe de dentes correto, para que a face funcione, para que a pessoa mastigue corretamente, fale corretamente, tenha vias aéreas desimpedidas, etc. Existe um site para mais informações? ortoparaná.com.br, que é o site da Associação Paranaense de Ortodontia, que está envolvida numa campanha até a nível nacional de divulgação, de esclarecimento disso tudo. Ok, só repete para a gente o site. ortoparaná.com.br. Ok, então, muito obrigada pela sua presença, um bom dia. Bom dia.